a guardiã da justiça. De segunda a sexta, durante toda a programação, você acompanha análises, dicas práticas e esclarecimentos jurídicos nas principais áreas do direito. A guardiã da notícia é serviço e credibilidade à disposição da população. A guardiã da justiça, informação responsável, direto ao ponto, para você conhecer e exercer os seus direitos. A guardiã da justiça. A guardiã da justiça. A guardiã da justiça. Olá, eu sou Joane Anunciação e começa agora Direito da Mulher na Guardiã da Justiça. Hoje estamos falando de um tema importante, né? Quando a violência digital contra as mulheres torna-se uma extensão do abuso. A gente sabe que estamos vivendo hoje numa sociedade moderna e as conexões estão cada dia diferentes e os ataques também têm vindo muito da rede digital. Hoje eu estou aqui com a doutora Lívia Saporito, delegada da primeira seccional de Taboão, para falar sobre esse tema que é muito importante e vem crescendo a cada dia, né, doutora? Então, assim, a gente tem algumas perguntas aqui sobre violência no mundo digital, né? E a nossa primeira pergunta, delegada, quais são os crimes digitais mais frequentes hoje envolvendo mulheres? Primeiro, eu gostaria de agradecer por este convite. Estou honrada de estar aqui. Vamos debater esse tema tão importante. A internet, ela trouxe muitos benefícios. Aproximou as pessoas, melhorou a comunicação, trouxe oportunidades. Porém, hoje nós temos um seríssimo problema. Quando a pessoa fecha a porta da sua casa, muitas vezes a violência acaba entrando da mesma forma através dos meios digitais. Até mesmo uma pessoa que está a milhares de quilômetros de distância pode estar invadindo a privacidade de uma vítima. Então, hoje, os maiores registros que nós temos são perseguição, que é o crime de stalking, através das redes sociais, inúmeras ameaças que são encaminhadas também através do celular ou através da rede social, divulgação de fotos íntimas, divulgação de dados pessoais, montagens que também são feitas através da inteligência artificial. Esses são os principais crimes que são registrados na delegacia. Delegada, hoje no direito digital temos uma grande dificuldade de ter um arcabouço de prova, né? Para a gente poder fazer uma denúncia, para a gente poder estar abrindo um inquérito. E hoje se usa muito perfis falsos. Ou então a perseguição vem, né? O stalk vem através de outros perfis de amigos, dentre outras formas que a gente vê essa perseguição contra a mulher. Como que uma mulher poderia estar fazendo provas o suficientes para que ela chegue na delegacia com a denúncia de stalk, com a denúncia de ameaça, e ela consiga ter um andamento desse inquérito dela para que ele não seja arquivado? Porque uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é a colheita de provas. Qual Exato. seria a dica que você daria para nós mulheres? Porque nós, da polícia, precisamos muito de provas. Sabemos como que funciona a nossa justiça, né? Na dúvida, absolve o réu. Então, é muito importante a atuação da vítima, preservando essas provas. Então, não apague, esse é o meu conselho, minha orientação, não apague as mensagens recebidas, dê prints, preserve também os links que foram enviados. Isso é essencial, além, claro, né, de procurar a delegacia, seja a delegacia eletrônica das mulheres, que existe uma delegacia específica online, uma delegacia física para vir presencialmente, que é
e muito importante, e também, quando for necessário, fazer denúncias à própria plataforma do local onde a vítima está sofrendo esse tipo de perseguição, de ameaça. Então, muitas vezes é necessário denunciar ao WhatsApp, ao Instagram, ao Facebook. Então, é muito importante a preservação destas conversas, destas imagens, se foram enviadas também, dos links e dos prints. Doutora, a doutora falou da delegacia digital. Hoje em dia, eu vejo falar até algumas pessoas que são advogado. Recentemente, eu vi uma advogada orientar até uma influencer que é famosa, Cíntia Chagas. Aí ela tá indo a uma delegacia para relatar um fato que ela estava sofrendo violência. Voltando, doutora, tivemos uma interrupçãozinha, Perfeito, peço desculpa. Vamos voltar. A gente estava perfeito. falando de delegacias digitais. Hoje em dia, as pessoas pensam que qualquer delito elas têm que ir na delegacia física, né? Então, assim, eu Uhum. gostaria que você nos explicasse mais sobre a eficiência da delegacia digital e da importância, né, de muitas vezes elas pegarem o celular, entrar na delegacia online, já fazer o BO, e também muitas das vítimas não sabem que em alguns casos elas precisam representar. Então, tem alguns inquéritos que eu vejo pessoas que trazem até mim e falam assim: ah, mas não aconteceu nada, porque elas não sabem que tem que ter a representação. E eu gostaria que você trouxesse um pouquinho disso, explicasse um pouco da delegacia online, como fazer o BO e depois a importância de que elas representem isso para que tenha andamento. Perfeito. A delegacia eletrônica, ela já existe há um bom tempo. Porém, ela era utilizada apenas para BO de colisão de veículos, de perda e extravio, BOs extremamente simples. Porém, em razão da pandemia, foi necessário e urgente ampliar o atendimento da delegacia eletrônica, ocasião em que também foi criada a DDM online. As mulheres estavam dentro das residências, né, dos imóveis, convivendo com os agressores, os companheiros, ou sofrendo todo tipo de violência, sem poder se deslocar até uma delegacia. Então, hoje, é possível registrar uma gama muito grande de delitos, exceto aqueles extremamente graves, né, como casos de morte, né, homicídio, feminicídio. Porém, ameaça, lesão corporal, até mesmo roubo, furto, apropriação indébita, a plataforma ela é autoexplicativa. Então, vão sendo preenchidos os formulários, na sequência, o próprio sistema vai encaminhando, pedindo um breve relato dos fatos, mas isso que a doutora apontou é muito, muito importante, essa pergunta, porque é feito através da delegacia online, o BO, para aquela pessoa que não tem condições de comparecer até a delegacia, hoje está trabalhando e precisaria se ausentar do trabalho, então o BO vai chegar para mim. O que for de Taboão da Serra vai chegar para mim. Eu vou até mostrar aqui que eu acabei de despachar os BOs. Deixa eu pegar. Isso é importante, né? Porque muitas pessoas não sabem que elas podem fazer na delegacia online. Ou às vezes também elas podem estar numa situação que elas estão impedidas de sair, né? Como a doutora falou. E é muito Exatamente. importante E isso. então, todos os dias tem uma equipe que recebe os boletins de ocorrência. Então, demora mais ou menos umas 24 horas para que o BO chegue no seu e-mail, no e-mail da vítima, e também na região responsável pelos fatos. Então, se a vítima residir aqui em Taboão, vai vir para mim. A minha equipe imprime o boletim de ocorrência, são vários aqui, né, principalmente de estelionato, né, que infelizmente é um crime que está crescendo muito. Porque essa delegacia que eu trabalho não é específica da mulher, é uma delegacia de município, então nós atendemos todas as ocorrências, né? Por coincidência, a delegada responsável pela delegacia da mulher está de férias e eu estou no lugar dela essa quinzena. Então, da mesma forma, na delegacia da mulher chegam os BOs. Então, não pense que o delegado não toma ciência, nós temos ciência sim. Porém, não basta apenas registrar online. A vítima precisa depois comparecer na delegacia para esclarecer melhor os fatos e para apresentar essas provas. Então, é feito adianta um pouco, claro, é feito o BO pela internet. Mas
Depois a vítima vai ter que encontrar um espaço na sua agenda, se organizar e comparecer até a delegacia para trazer as provas, para prestar declarações, para apontar testemunhas. Então não basta fazer o BO e achar que tudo vai se resolver automaticamente. Essa é a delegacia. Esse comparecimento tem um prazo? Olha, até pouco tempo atrás, o prazo de representação para muitos crimes que envolvem a violência doméstica, né, como a ameaça, embora hoje a ameaça não é mais de ação, condicionada à representação. Se for uma ameaça normal, sim, mas injúria, calúnia, difamação, o crime de perseguição, né, que depende de representação, o prazo era 6 meses. Hoje, recentemente, uma lei da semana passada ampliou para 1 ano. Então, nesse caso, a vítima tem 1 ano para comparecer. Mas eu alerto: quanto antes a vítima registra, comparece e dá andamento, ela consegue encerrar mais rápido esse ciclo de violência. Entendi, doutora. Assim, quais assim, comportamentos comuns que acontecem na internet que muitas mulheres nem sabem que se tratam de crime, que você poderia trazer para nós, para que essas mulheres entendam que muitas vezes está acontecendo algo que elas acham que é corriqueiro e, na verdade, é um crime digital contra elas? Vamos supor, se é praticado por no contexto, né, de uma convivência, familiar, ou mesmo decorrente de um relacionamento. Se esse relacionamento acabou, é nesse momento que muitas vezes começa o terror, né. Ou mesmo durante o relacionamento, o excesso de controle, né, do companheiro, que está ali manipulando e acompanhando e querendo ter um domínio total sobre a vida digital desta mulher, né. Então, quando começa, um controle excessivo, isso na vida pessoal e na vida digital também, né, já começam se verificar aí indícios que algo está caminhando para uma questão criminal. Agora, quando começam os xingamentos, as ofensas, isso pode ser praticado por mulher, independente de ser, relação íntima de afeto ou familiar, né, que nas redes sociais, infelizmente, a gente vê que as pessoas usam para ofender a honra, inventar mentiras, né, difamação, calúnia, injúria, que são os xingamentos, né. Então, quando começar a perceber uma perseguição também, seja de um indivíduo conhecido ou desconhecido, que você posta algo, sempre aquela pessoa é a primeira a comentar, insiste em marcar um encontro, às vezes de maneira, forçada, insiste em manter um contato com você, tudo isso são, condutas que a gente tem que ficar muito atento e começar a prestar mais atenção. Uma perseguição, um stalk, no caso, né, que a É. pessoa estaria vivendo ali e ela nem está percebendo, muitas vezes ela pode estar achando que é uma coisa normal, e ela está Uhum. tendo ali uma situação que está sendo invasiva, que está incomodando, e na visão dela, ela está achando que é algo corriqueiro e não é, como a doutora falou. Exatamente, isso tanto praticado por homens quanto por mulheres, né. A gente tem, né? Eu estava até recentemente dando uma olhada sobre esses temas e a gente muitas das vezes acredita que esse tipo de perseguição contra a mulher só ocorre pelo homem, mas uma outra mulher pode praticar contra a mulher um crime de perseguição, até uma violência psicológica também, é isso, doutora? Principalmente, pessoas que dos mais diversos ramos, né, da nossa sociedade, mas mulheres que ocupam, posições de destaque, né, sejam advogada, seja juíza, mesmo uma diretora de escola, uma delegada, muitas vezes são alvo sim de ataques, de condutas que ofendem a honra, de questionamentos, de informações mentirosas que são veiculadas. Então, não é somente na situação da violência doméstica, mas a mulher em si, ocupando um cargo que tenha destaque, ela passa a ser alvo também, de ataques pela internet. E esses ataques podem ser vindo tanto por mulheres quanto por homens, né?
Exatamente, Então, exata muitas de nós não sabemos disso. isso. Doutora, muitas mulheres, quando estão vivendo essas situações de violência no âmbito digital, muitas das vezes elas cometem alguns erros, né? Tem alguns Uhum. erros comuns que você pode estar relatando aqui para nós? Olha, normalmente é aquela que a gente fala até para os jovens, né, muito cuidado com quem você conversa. A gente vê as pessoas hoje passando por situações de carência, de isolamento, e às vezes você começa a dar confiança para um estranho e começa a falar da sua vida, além do necessário, né. Então, a partir do momento que você mesmo, a vítima, fornece informações, esse indivíduo vai ganhando a confiança e depois ele passa a manipular, chantagear, se for nudes então, fica uma situação, gravíssima, porque ele passa a extorquir esta vítima. Então, muito cuidado, mesmo ao se relacionar ou iniciar relacionamentos, o que você fala, as imagens que você encaminha, eu entendo que isso seria, assim, uma cautela, vamos falar um erro, mas vamos falar também de uma cautela, que todos nós temos que ter, as informações que você mesmo passa. Exatamente, tem que ter uma preservação, né. Muitas das vítimas abrem esse campo, abrem esse espaço para que essas questões ocorram. Mas Uhum, quando a gente tem uma vítima que está vivendo uma situação de um crime digital, de uma violência digital, ou até mesmo um estelionato que pode ocorrer também no mundo digital, e ela quer denunciar, né? E muitas uhum. delas não sabem nem por onde começar, o que fazer. Quais são as provas mais importantes e o que você recomendaria para que elas façam essa colheita de provas de forma a trazer à delegacia, delegado ou delegado, para que esse inquérito tenha um desenrolar de uma forma positiva para essa vítima? Bom, primeiro de tudo, as pessoas precisam mudar aquele pensamento que não vai procurar delegacia, porque não vai dar em nada, né. Eu já trabalhei em cidades como São Lourenço, Juquitiba, cidades menores, em que as pessoas muitas vezes não queriam procurar a delegacia, e então nós não ficamos sabendo do que está ocorrendo. Então a vítima, ela tem que colaborar com a polícia, trazendo as informações, né, e como eu falei, não adianta fazer um registro online, e quando a delegacia chamar, porque muitas vezes nós mesmos chamamos e convocamos essa vítima, compareça. Se você não se sente segura, compareça com o auxílio do seu advogado, mas sabendo que a polícia está aqui para defender e auxiliar as vítimas, né. Então, a primeira coisa é a credibilidade no nosso trabalho, né, que a vítima precisa fazer, precisa comparecer, existe uma parte que depende dela, né, que é trazer as informações de forma mais clara possível. Se tiver testemunhas, ainda que tenha ouvido dizer, que o fórum aceita também, aquela pessoa que a vítima muitas vezes confidenciou algo, por quê? O crime de violência doméstica acontece muitas vezes dentro de uma sala como esta, vamos dar um exemplo, né, entre 4 paredes. Então não tem uma testemunha que presenciou, mas alguém que a vítima confidenciou. "Olha, em tal dia eu sofri esta agressão, eu passei por um constrangimento, eu fui mantida presa dentro da minha casa". Então a vítima falou com essa pessoa, já serve também como uma testemunha. Além da própria questão das provas, como eu mencionei. Hoje, a nossa legislação processual civil também permite que a vítima procure um cartório, mas isso tem um custo, né, até onde eu me recordo era uma média de 500 a R$ 600, onde é possível lavrar uma escritura pública e o tabelião. Ele entra, por exemplo, junto com essa vítima, a vítima abre, vamos dar um exemplo, o Instagram, junto com o tabelião. E lá o tabelião, ele está vendo que ela fez uma postagem e que alguém entrou lá, xingando, humilhando, ofendendo, pode ser até mesmo o companheiro, né. Nesse momento, o tabelião, ele que tem fé pública, ele declara que no dia tal,
às tantas horas, ele entrou na rede social e ele pôde constatar que havia uma publicação que mencionava X, Y e Z. Essa prova, ela tem um poder muito especial, porque quando ela é apresentada em juízo, ela é considerada como uma prova plena. Porque o tabelião está relatando aquilo que ele viu. Como a rede social é algo que deixa vestígios, né? Ou só, não falo só da rede social, o WhatsApp, qualquer comunicação pela internet, tem que ter um diálogo que é estabelecido entre o agressor, o autor e a vítima. Aquilo que o tabelião tiver presenciado vale como prova. Mas isso é um dos meios de prova. A outra que for apresentada pela própria vítima, de maneira simples, de um print que ela deu no celular dela, em que o companheiro, por exemplo, manda uma foto de uma arma, né? Isso já é o suficiente para a polícia, por exemplo, pedir um mandado de busca na casa desse indivíduo. Então, são diversas as formas que as mulheres, que as vítimas, né, em geral, podem utilizar para provar aquilo que elas estão alegando. Então, o conselho da doutora Lívia é o quê? Mulherada, quanto mais provas vocês puderem juntar, é importantíssimo. Uma das coisas que a doutora falou que eu achei muito interessante é que a doutora falou assim: leva o celular para o tabelião entrar naquele momento no WhatsApp ou no Instagram e ver. Porque tem muita gente que leva print. E o print, na verdade, o tabelião, ele viu que você levou o print, ele não entrou de fato na rede social e viu que aquela postagem estava sendo publicada. Então foi uma dica, assim, extremamente importante que eu acho, assim, que muitas mulheres não sabem, e tem muitos advogados também que repetem isso, falam para os seus clientes levar print, e a gente sabe que o tabelião, ele relata o que vê. Então eu acho imprescindível que Exato. o tabelião veja a postagem naquele momento, que aí vai dar uma maior veracidade para os fatos e essa vítima vai ter uma, né, uma oportunidade de ter mais êxito. Nós estamos aqui terminando o programa, estamos aqui já no final, e eu gostaria que você deixasse uma dica para as mulheres que estão com problema, que estão sofrendo alguma modalidade de perseguição no mundo digital, que estão enfrentando algum tipo de crime aqui na internet, e deixa essa dica para nós e as mulheres já saibam o mundo digital não é terra sem lei, a gente tem leis sim, e a doutora Lívia vai deixar aqui uma dica para vocês. Como eu venho reforçando desde o começo, procurem a polícia, procurem a delegacia da mulher, onde existe um atendimento especializado. Cada vez mais o Estado está promovendo, criando leis para a proteção das mulheres. Mas não bastasse isso, preservem as provas. E também, o que é muito importante, eu sou delegada de polícia, eu faço terapia. Eu recomendo para as mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência, que estão dentro de um ciclo em que ela não consegue sair daquela dependência emocional, que procure também um apoio psicológico para que você se fortaleça, que você possa enfrentar o processo, seja o processo jurídico, seja o processo criminal e o processo que você está vivendo de separação ou também que te encoraje e te empodere para você acreditar em si mesma e não se submeter, não aceitar certos tipos de comportamentos. Então, faça essas três, né? Ajude a si mesma, ajude a polícia. E se você perceber que não consegue sozinha, peça ajuda. Então, uma excelente dica, doutora. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco. Eu tenho, assim, uma grande admiração pelo seu trabalho. Apesar de você não trabalhar na delegacia especializada, você faz um trabalho muito amplo de proteção às mulheres e está de Obrigada. parabéns. Te agradeço por estar aqui conosco. É uma honra, um prazer. Quero agradecer também as Obrigada. pessoas que estão nos assistindo e dizer que vocês compartilhem, compartilhem essas dicas, siga o perfil da doutora Lívia, é uma delegada importantíssima que trabalha em prol das mulheres também. E
A próxima semana eu estou aqui na 82.3, Guardiã da Notícia, e não deixem de compartilhar e nos seguir para cada vez vocês estarem mais munidas de conhecimento, porque conhecimento liberta. Espero vocês na próxima semana.